Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma TV EBD ou EBD na TV para ajudar os professores da Escola Bíblica Dominical e também os alunos a compreenderem melhor a lição. Nós estamos nesse trimestre estudando aí sobre o Deus do livro e o livro de Deus. Nós estamos no último trimestre de 2008 e hoje nós estaremos estudando aí as lições da CPAD. Nesse trimestre nós temos aí como o escritor da revista o pastor Elinaldo Renovato de Lima e o consultor doutrinário e teológico pastor Antônio Gilberto. Nós estamos aí então hoje na lição de número 3 e nessa lição número 3 nós teremos aí como assunto o Deus que intervém na história. A história humana, muitos pensadores, muitos historiadores, muitos filósofos, muitos entendidos dentro dos humanos, eles creem que a história é feita pelo homem, realizada pelo homem, escrita pelo homem, e pensam que o homem está no controle da história, que o homem é o ser mais importante da história. Mas a palavra de Deus não diz isto. E nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, no controle de tudo. Deus é quem formou a terra, criou todas as coisas, os céus, a terra, tudo que existe. E Deus está no controle de tudo isso. É evidente que Deus está no controle, mas também Deus ele deu ao homem um livre-arbítrio. E muitas vezes Deus permite então que o homem faça as coisas da maneira dele. Que o homem seja livre para escolher entre fazer o bem ou fazer o mal, entre construir ou destruir, E o homem tem o livre-arbítrio para amar ou odiar, para temer a Deus ou não. Então o homem tem o livre-arbítrio. Então muitas vezes o homem faz as coisas e acontecem catástrofes, acontecem guerras, acontece um punhado de coisa ruim, que não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem de Deus, desce de Deus para nós. Não é o desejo de Deus que aconteça algo ruim com o homem, algo mal com o homem. Não é o desejo de Deus que o homem seja pobre, que o homem passe fome, passe sede, que o homem tenha problemas. Nada disso, tenha doenças, que o homem viva triste. Nada disso é o desejo de Deus. Não existe nenhum pai que quer ver os seus filhos passando por necessidade. Nenhum pai quer ver os seus filhos doentes. Nada disso. Deus é um pai. E um pai cheio de amor e de misericórdia. E um pai que nos ama muito. Como é que ele prova que nos ama? Nenhum pai daria o seu único filho para morrer pelos outros filhos que ele tem. Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus Cristo, seu filho, seu único filho, deu a vida por nós na cruz do Calvário. Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Não existe um maior amor do que esse, de alguém dar a vida por outro. Essa é uma demonstração de amor, de um pai cheio de amor e de misericórdia, que nos ama, que nos quer bem. Então Deus, ele está no controle da história, mas também Deus permite que os homens, através do livre-arbítrio, escolham entre fazer o que Deus quer e o que eles querem, que os homens vivem aí seguindo as ordens, os desejos de Satanás, seguindo seus próprios desejos, fazendo o próprio curso da história de acordo com a sua vontade. Deus tem um plano para o homem e Deus procura colocar o homem nesse plano. Se você ler 1 Timóteo capítulo 2, diz que Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que se fez homem, que se deu em preço de redenção para nos salvar. Então Deus quer que todos sejam salvos. Nós temos aí na nossa lição, então,
a lição 3, o Deus que intervém na história, o nosso texto áureo: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, 9 e 10. A nossa verdade prática diz o seguinte: ainda que os acontecimentos terrenos pareçam fora do controle divino, a Bíblia mostra que Deus interveio, intervém e sempre intervirá na história. Glória a Deus. Então nós vimos aí importante declaração da Bíblia em Isaías, dizendo, Deus mesmo dizendo que Ele sabe o futuro, e você pode se lembrar do passado, que Deus sempre esteve no controle e sempre vai estar. E na verdade prática nós vimos então essa importante declaração do nosso escritor, que fala que parece que os homens que estão no controle, muitas coisas quando nós olhamos acontecerem, parece que os homens que estão no controle, parece que Deus abandonou os homens, não está mais aí, não está querendo o bem dos homens, mas não é verdade. Deus vai aí guiando, intervindo, e nós vamos ver ao longo da história, sempre Deus interveio. Se não fosse Deus intervir, o homem já tinha se destruído, já não existia mais o planeta Terra. Então Deus é que intervém, Deus que vai guiando, vai controlando, né? E o próprio diabo, ele vai até onde Deus permite. Nunca ele passa daí. Então tudo está no controle de Deus. Nunca passa além do controle de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ver. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, nós vemos aí a corrupção humana, o ódio, né? Nós vamos ver a corrupção humana em todos os sentidos acontecendo nos dias de Noé. E a palavra de Deus dizendo que Deus se arrependeu, né? Então, arrependeu-se o Senhor Deus, né? Deus se revela então nesses primeiros capítulos da Bíblia como um Deus pessoal para com o ser humano. Veja que Deus estava vendo o que estava acontecendo, estava sentindo o que estava acontecendo, estava entristecido com o que estava acontecendo. Então você veja que Deus sente emoção, desagrado, e reage contra o pecado, né? Esse pecado deliberado. Deus reage contra a rebelião da humanidade. Agora, essa palavra arrependeu-se, né, significa o quê? Que por causa do trágico pecado da raça humana, né, Deus fez o quê? Deus mudou a sua disposição para com as pessoas. A disposição de Deus era sempre ajudar, abençoar, controlar, fazer com que os homens enxergassem Deus, crescem em Deus. Mas eles não quiseram, viviam na maldade, né? Então o que Deus fez? Deus mudou então a sua disposição, a boa disposição que ele tinha, a sua atitude de misericórdia, de longanimidade, passou então por uma atitude de juízo sobre os homens. Então as essências de Deus e o seu caráter, os seus eternos propósitos traçados permanecem imutáveis. Veja 1 Samuel 15, 29, Tiago 1, 17.
Porém, ele pode alterar o seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta desse homem. Deus altera sim seus sentimentos, atitudes, atos, intenções, conforme as pessoas agem diante da sua vontade. Você pode ver aí Êxodo 32:14, 2 Samuel 24:16, Jeremias 18:7-10 e vários outros versículos. Nós também sabemos que essa revelação de Deus como um Deus que pode sentir, pesar, né, e sentir tristeza, deixa claro que ele, em relação à sua criação, age pessoalmente. De que maneira ele age? Ele age como no recesso de uma família, né? Que ele pega a família de Noé chamado aí injusto no meio daquela corrupção total que está